Olá, boa noite. Tudo bem, minhas amigas? Bom, vou esperar então um pouquinho vocês irem entrando, o Instagram indo avisar vocês. Vocês vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, tá? Porque meu celular às vezes ele tem algum probleminha ou outro. Então vocês me digam se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem com o áudio, se tá bom. Aqui pra mim, às vezes parece que tá meio cortando a tela. Não sei se pra vocês também tá aparecendo assim, meio que cortando um pouquinho a tela. Me digam aí se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? E eu já quero dizer, né, que a nossa bebê tá aqui acordada ainda. Esse é um horarinho que ela. Ah, que bom que o áudio tá bom. É o horário que ela ainda luta um pouquinho aí contra o sono. Então, qualquer coisa, talvez o Gil vai ter que trazer ela aqui para eu amamentar, tá bom? Mas eu pretendo falar bem rapidinho com vocês sobre esse tema que é muito importante, né? Já que tá tudo bem, então já vamos começar a conversar para a gente não se delongar muito. A gente vê muito aí, se a gente pesquisa sobre parto, né, e tudo mais, a gente vê muito assim as pessoas falando sobre a fisiologia do corpo, né? Enfim, todo o parto da forma fisiológica. E o que eu quero trazer aqui hoje é vai um pouquinho além de só da fisiologia. Mas é tudo aquilo que eu fui vendo nos partos, né? Conforme eu fui acompanhando e conhecendo, né? Em cada casal que eu acompanhei me ensinou muito, né? Então eu fui aprendendo um pouquinho com cada um deles. E ali eu via, né, o que poderia ser feito e tudo mais. Eu fui juntando isso tudo e vendo toda essa experiência, né? O que eu poderia falar para um casal, para outro casal, né? Que eu tinha aprendido com cada um, enfim, passando para os outros, né? Tá tudo bem então com o áudio? Bom, vou começar então, né? Para quem não me conhece, acho que é meio difícil, mas se alguém tá chegando aqui agora, né? Nesse perfil, foi avisado através dessa semana de lives. Eu me chamo Thaís, eu sou esposa do Giuseppe, eu sou mãe de 3 crianças, do Antônio, de 3 anos, do Maximiliano, que vai fazer 2 anos agora, e da Tereza, de 50 e poucos dias. Ela é bem pequenininha, ainda não tem 2 meses. E também sou doula com uma perspectiva cristã, já há quase 3 anos, há 2 anos e quase 3 anos. Né? E esse foi meu chamado, então, mas bom, essa história fica para outra hora, né? De como foi o meu chamado. Eu pretendo contar em breve, né? Como eu comecei a ser doula e tudo mais, tá bom? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais também nessa parte. O tema de hoje, então, é como que a gente pode ressignificar, né, os partos da nossa família. E eu queria, antes mesmo de falar aqui, entrar no assunto parto, né, como eu ressignifico os partos da minha família, eu quero trazer para vocês a nossa gestação, tá? Então, uma mulher, quando ela se vê grávida, a primeira coisa que a gente já tem que começar a ver, né, e tudo mais, né, quando eu já estou grávida, pensar a partir do momento que aquele bebê, né, foi gerado no meu ventre, que ele começou a ser gerado. Então, a partir do momento da concepção dele, como foi que aconteceu tudo, né? E aí depois, durante esse tempo de gestação. E ali, nós mulheres, né, vamos sofrendo. Eu já falei isso numa outra live, só vou retomar aqui. Eu falei numa live com a Gabi. Ela não conseguiu até hoje colocar essa live no YouTube, né? Uma grande batalha, realmente. Então eu vou falar novamente sobre essa parte da gestação e a nossa cura, né? A cura dos nossos aí, das nossas. De tudo aquilo que a nossa mãe viveu e tudo mais. Então, quando eu comecei a gestar, né, e qualquer mulher, e quando eu digo eu, né, qualquer uma de nós, quando a gente começa a gestar uma vida no nosso ventre, pode ser que a gente seja ali acometida por muitas doenças que parecem no primeiro momento, já falei isso também nessa outra live, parece num primeiro momento doenças do corpo, né, doenças, enfim, como uma doença mesmo. Eu, por exemplo, nessa minha terceira gestação, descobri que eu tenho hiperemese gravídica, né?
E se a gente for pegar a partir da doença, realmente eu, né, sou diagnosticada com hiperemese gravídica. A hiperemese é quando você enjoa e vomita muitas vezes no mesmo dia. Então, o meu episódio máximo aqui já aconteceu de 19 vezes, vomitar no mesmo dia 19 vezes, né? Então, é muito, muito mais do que um enjoo, que você fica enjoada, indisposta, tá? E então, né, vendo todo esse meu histórico, aí foi passando os meses de gestação, vou colocando aqui na minha vida para vocês entenderem. E eu fui percebendo que eu tinha, por exemplo, em todas as minhas gestações eu tive hipotiroidismo, só na gestação, então hipotiroidismo gestacional. Agora, nessa minha terceira gestação, como era a gestação da Tereza, de uma menina, eu sofri muitas dores mesmo, assim, dores pélvicas, dores na bacia, né? E eram dores, assim, quase que, vamos se dizer, insuportáveis, assim, eram muito difíceis mesmo, sabe? Eu não tinha vivido tantas dores assim nas gestações anteriores. Do Antônio foi bem pouco, do Maximiliano eu tive, eu disse assim, né, eu entendi, na verdade, que era uma dor do ciático, e agora na terceira gestação foi uma dor muito mais intensa mesmo. E aí um dia eu fui conversar com a minha mãe, relatar para minha mãe essa dor e descrevendo para ela como era essa dor que eu sentia. Eu não conseguia muitas vezes me virar na cama. O Gil tinha que me ajudar, segurar minha barriga, me ajudar a me virar. Eu sentia muita dor nos ossos da pelve, muita mesmo. E aí relatando para minha mãe, ela olhou para mim e falou: "Mas isso é exatamente o que eu senti na sua gestação". E eu já vinha estudando sobre isso, né? Essas curas das nossas gerações, né? A RCC, o Movimento da Renovação Carismática Católica, dentro da Igreja Católica, né? Eles trabalham muito essa cura, né, das gerações anteriores, né? E tudo mais. E aí eu já vinha, né, vendo tudo isso. E aí comecei a analisar todas as doenças que eu tava tendo, vendo se não poderiam ser como que doenças espirituais ou até mesmo doenças que eu trazia, né, de geração em geração. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo, eu já escrevi também um post sobre isso, se vocês quiserem, né, ler. Então, vou detalhar um pouco mais sobre o que eu escrevi no post. Eu criei um grupo das mulheres da minha família, das mulheres por parte de mãe, tá? Então, nesse grupo eu coloquei minha mãe, minhas 3 tias, que são mulheres, a minha avó e as minhas primas. Eu sou a prima mais velha, né? Mas eu coloquei as minhas primas até para que elas pudessem entender. Acho que minha prima Nayara tá aqui, né? Até para que elas pudessem entender tudo isso que eu estava perguntando ali, né? Para que quando elas tiverem os filhos delas, elas já saibam de tudo isso, né? Dessa cura de gerações que a gente precisa muitas vezes fazer. E aí foi, então, coloquei elas lá e fiz algumas perguntas de tudo aquilo que eu sentia, né? Então, eu sentia, por exemplo, muito essas dores pélvicas, eu perguntei se elas tinham. Perguntei quem teve hipotiroidismo gestacional, se elas tiveram os enjoos, se vomitaram, enfim, eu fiz várias perguntas para elas e coloquei, né? Eu coloquei a pergunta e um rostinho de cada uma delas para que cada uma respondesse, para que a gente pudesse comparar as nossas ali esses dados, vamos dizer assim. Também perguntei sobre o peso, porque eu sempre ouvi muito assim, né? Que todas elas tinham engordado bastante. E eu, para quem não sabe, né, eu engordei na minha primeira gestação 19 quilos, na segunda gestação 17 quilos e agora na última 20 quilos, né? E aquilo foi muito pro meu corpo. Eu tava bem abaixo do meu peso quando eu engordei né, quando eu engravidei na terceira gestação, mas mesmo assim 20 quilos é muito, né? E aí eu fiz todas essas perguntas e quando todas elas me responderam, né, eu acho que elas também puderam perceber isso ali nas respostas, que todas nós tínhamos muitas coisas em comum. Então, acho que teve uma tia que não teve hipotiroidismo, todas engordaram no mínimo 20 quilos, no mínimo, todas. Que mais que a gente teve? Enjoo e vômito foram poucas que tiveram. Isso eu sei que foi do lado
da família do meu pai, que elas tinham muito enjoo, vomitavam muito, enfim. Então eu fui percebendo ali que muitos dados, vamos dizer assim, batiam muito, né? Eram muito parecidos, né? E aquilo que a minha mãe, que eu descrevi para minha mãe, era exatamente o que ela passou na minha gestação e também na gestação do meu irmão. Tiveram alguns episódios, para vocês terem ideia, que o Gil tinha que me levantar da cama. Eu não conseguia levantar da cama sozinha de tanta dor que eu sentia. E aí depois, falando, né, também, eu e o Gil comentando com a minha mãe, meu pai disse também, minha mãe, né, que meu pai também tinha que levantar minha mãe da cama porque ela também não conseguia levantar. E aquilo não podia ser só coincidência, né? E ali fui vendo que eu realmente precisava fazer uma cura, né, durante a minha gestação para que aquilo não passasse para minha filha, ou, né, que passasse o mínimo possível, enfim. Então, fui fazendo ali orações de cura, né, pedindo, conforme eu ia rezando. Existem orações de cura específicas, né, curas de gerações, curas da vida intrauterina, né? Então, isso tudo eu aconselho você a fazer se você tá grávida, né? Que você já faça essas orações de cura, né? E tudo mais, para que isso não vá nas gerações futuras, né? Para os nossos filhos. Independente se você está gestando uma menina ou um menino, para que a gente não passe isso à frente, né? Aquelas doenças que muitas vezes a gente traz, né? Doenças de família, vamos dizer, porque todo mundo às vezes morre do mesmo motivo, né, na família. Então, tudo isso precisa realmente ser curado, né? E nós, como mães, que temos esse poder, né, de Deus mesmo, essa graça de Deus, possamos, né, rezar pelo nosso ventre, por esses filhos que nós carregamos, para que eles não carreguem, né, nas gerações deles, mas que seja realmente curado e quebrado ainda no nosso ventre, né, enquanto nós estamos gestando essa vida. Muito bem. Então, essa é um pouquinho, né, que eu queria falar para vocês sobre a cura na gestação. E aí, pro parto, em especial, né, eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu fiz com a minha mãe, que ela conta como foi o meu nascimento. E o meu nascimento foi cheio de traumas, cheios de violência obstétrica. Foi realmente assim, uma experiência muito triste que minha mãe teve. Ela tinha só 17 anos quando ela engravidou de mim. E eu nasci quando ela tinha acabado de fazer 18 anos, né? Fazia só 2 dias que ela tinha feito 18 anos. E foi um parto realmente muito traumático para ela, vamos dizer assim. Tanto é que ela levou 10 anos para poder se abrir a uma nova vida, né? Que foi a vida do meu irmão. Não só isso, como também depois o pós-parto foi muito difícil, né? Eu fui um bebê muito difícil. E então, né, se você for ver a minha história do como foi o meu nascimento, vamos dizer assim, eu tinha tudo para ter um parto traumático, né? Para que meu primeiro parto, que foi do meu filho Antônio, fosse muito traumático, no sentido de que eu ia viver tudo aquilo que minha mãe viveu. Eu lembro uma vez que eu ouvi de um tio meu que, como a minha mãe tinha casado grávida, as chances que eu tinha de casar grávida eram muito grandes. Porque essas coisas se repetem de família. E naquela época eu era bem nova, eu era adolescente ainda. E aquilo, assim, foi muito forte no meu coração e eu disse a mim mesma, eu não vou casar grávida. Né? Eu não preciso repetir a história da minha mãe. E isso é a mesma coisa que eu quero dizer para nós, para cada uma de nós. A primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero deixar aqui um exercício no primeiro momento para você. É que você vá até a sua mãe e pergunte como que foi o seu parto. Tudo. Saiba tudo. Como ela se sentiu, se ela se sentiu humilhada, se ela se sentiu constrangida, se ela, enfim, tudo como ela se sentiu. Você vai fazer uma anamnese do seu nascimento. E é muito importante também que você faça esse exercício, que você peça para o seu esposo, se você está grávida, que você peça para o seu esposo também fazer com a mãe dele. Por quê? Porque pode ser que tudo aquilo que a minha mãe viveu no meu nascimento, que foi um parto traumático, isso fica registrado no meu subconsciente. E por isso que é muito importante que você, que está gestante, se prepare.
Por quê? Para que você tenha o melhor, da melhor forma possível, o seu parto, do seu filho. Por isso que é preciso a gente buscar informação, né? E buscar informação, confiar em Deus acima de tudo e de qualquer coisa, buscar uma equipe, né? Que possa nos dar essas condições para trazer os nossos filhos de uma maneira realmente digna. Por quê? Tudo aquilo que nós vivemos no nosso parto, né, que minha mãe viveu no meu parto, ficou registrado no meu subconsciente. Assim como ficou o seu parto, como a sua mãe viveu o seu parto, ficou registrado no seu subconsciente e também no subconsciente do seu esposo. Por isso, vocês dois precisam ter muito certo o que foi que passou com a mãe de vocês. Por quê? Pode ser que na hora do momento do seu parto, né, na hora que você for ali parir o teu bebê, tudo aquilo vem à tona, né? Todo aquele medo que sua mãe teve, todo aquele medo que a sua sogra teve, né? Por causa do seu esposo aí vem à tona no coração do seu esposo e ele muitas vezes vai te desencorajar a ter um parto normal. Mas não é porque ele é ruim, ou porque, enfim, mas é porque ele tem algo registrado lá no subconsciente dele de medo, né? Enfim, vocês estão entendendo aí, né? Essa linha que eu tô querendo dizer para vocês. Então, a gente precisa realmente curar ainda na nossa gestação e por isso que é muito importante a gente saber, ter conhecimento, né? Porque tudo aquilo que nos é revelado pode ser curado. Então, uma vez eu postei sobre as gestações, né? Os partos, né? De famílias, mulheres que têm sequências de cesárea. Então, minha avó teve cesárea, minha mãe teve cesárea, eu tive cesárea. Isso é bastante comum mesmo. E se a gente for pegar, por exemplo, eu quero dar aqui o exemplo da minha família, né? Se eu for pegar o exemplo da minha família, minha avó, ela sempre disse que nossa família é parideira, eu acho que vocês já ouviram falar isso, eu falo muito isso, né? Então eu tenho registrado isso muito, né? Que a minha família é parideira. Porém, no último parto da minha avó, como naquela época estava começando a surgir como que é o nome quando eles... não é vasectomia do homem, da mulher é o... Como que é o nome? Do homem é vasectomia e da mulher, me ajudem. A mulher faz a... Esqueci o nome, gente. Mas é isso aí, vocês sabem o que eu tô falando. Se alguém postar aí pra mim, eu leio aqui, gente. Então, o homem faz a vasectomia, né? E a mulher, ela faz a ligadura lá, né? Eu esqueci o nome técnico, mas enfim. A laqueadura. Obrigada, Nai, minha prima, falando. É isso aí, gente. A mulher faz a laqueadura. E a minha avó, ela teve, então, 3 filhos, muito perto um do outro. E é engraçado, porque também já vi isso aqui, né? Então, ela foi sempre de 1 ano e 5 meses. A minha tia foi 1 ano e 5 meses de diferença de um filho do outro. E eu também, minha outra tia também, enfim. É algo que eu vejo muita semelhança, né? Na nossa família. E aí, a minha avó fez, então, ela ficou grávida do 4º filho. E daí foi fazer a laqueadura. Né? Era o começo ali, quando estava começando tudo isso. E ela fez a laqueadura no último parto, então. E é engraçado, entre aspas, que se a gente for pegar, é curioso, né? Vamos dizer assim. Que se a gente for pegar, as minhas 2 tias e minha mãe, que nasceram de parto normal, tiveram parto normal. E a minha tia, que nasceu por via cesariana, para que minha avó pudesse fazer a laqueadura, ela teve cesárea. Mesmo acreditando e sabendo que a nossa família é parideira, mesmo ouvindo isso da mãe dela, né? Então, como que a gente vai fazer, né? Se a gente não souber disso, a gente né, não traz isso ao nosso entendimento. Eu tô falando isso pra você, porque se você nasceu de uma cesárea, para que você possa trazer isso ao teu entendimento e curar ainda na sua gestação, né? Ainda enquanto você está gestando o seu filho, para que você não precise passar também por uma cesárea para o seu filho. Se você busca um parto normal, se você sabe da importância do parto normal, né, que você não precisa realmente passar por essa cesárea, então saiba que se você nasceu de cesárea, você precisa curar isso em você. Né? E você tem aí 9 meses, né? Ou independente de quantas semanas você tá, você pode curar sim,
né? É preciso um momento de oração, né? Até como Jesus nos diz, né? Nos diz lá na Bíblia, né? Que se a gente tivesse fé, a gente diria para aquela montanha se mudar de lugar, e ela mudaria. Né? Então a gente precisa de apenas um único momento de oração para que a gente possa curar, tá bom? Então um dia, né, enfim, falei aqui sobre essas repetições de cesárea e uma pessoa me perguntou, mas e como eu faço, né? Na minha família são todas cesáreas desde a minha avó e tudo. Então como eu faço para curar, né? E é isso. Ah, então ela me disse ainda, então como todo mundo nasceu de cesárea, então meu filho vai nascer de cesárea também? E a verdade é que seu filho não vai nascer de cesárea, se você nasceu de cesárea, enfim, percebeu tudo isso, se você quiser, né? Por quê? É isso que eu tô dizendo, a partir do momento que nós trazemos isso ao nosso entendimento, nós rezamos e nós curamos tudo isso em nós. É isso que nos é preciso fazer. Né? E é assim que nós vamos ressignificar os partos. Então, não quer dizer que se a minha mãe teve um parto traumático, eu também preciso viver um parto traumático. Não é porque se a minha mãe foi feito lavagem intestinal nela, ela nem sabia o que estava acontecendo. E a gente já sabe que isso é uma violência obstétrica. Se minha mãe teve a episiotomia, né? O PIC, o famoso PIC, para quem não conhece, né, o nome técnico. Então, ela teve episiotomia. Eu precisaria ter episiotomia? Eu não precisaria ter isso, né? E foi assim que eu mudei o rumo do meu primeiro parto, né? Eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas ao ouvir a história, eu conhecia muito bem a história do meu parto. E ao ouvir a história do meu parto, eu disse, eu não quero viver isso. Não é isso que eu quero. Não é possível que seja isso um parto. Né? Era cheio de... Eu não sabia por esse termo também, violência obstétrica, mas era cheio de violência obstétrica, né? Eu via o quanto minha mãe foi humilhada, né? Ela contava, assim, com pesar como foi o meu parto. Né? E como ela foi humilhada. Se minha mãe estiver aí, ela puder, né, confirmar, né, como ela se sentia e tudo mais. Então, realmente minha mãe foi ali humilhada e eu não queria viver aquilo. Eu não queria e não precisava passar. E é isso que eu quero te dizer também. Você, a partir do momento que tem o entendimento disso, você não precisa viver aquilo que foi história da sua mãe. Você não precisa viver aquilo que está gravado no teu subconsciente, mas é curando, né? Realmente, para que você possa ali se entregar na hora do seu parto. Porque o parto é realmente total entrega, meninas. Né? O nosso parto ele precisa então de toda essa entrega, e isso eu vou falar numa outra live, né, que a gente vai ter aí durante essa semana. Mas é assim que nós vamos ressignificar os partos, e não só os partos, mas tudo aquilo que nós trazemos de geração em geração. É durante a nossa gestação que nós vamos ressignificar, que nós vamos curar tudo isso que nós precisamos curar na nossa história, na história das mulheres da nossa família. A minha filha, enquanto eu gerava ela, a Teresa, ela não precisava levar tudo isso, né, à frente para a vida dela. Que se ela vier, né, a se casar e ter filho, ela não precise passar tudo isso para os filhos dela, mas eu já curei isso enquanto enquanto eu estava gestando ela. Não sei se vocês estão me entendendo, né? A minha mãe dizendo ali, né? Foi isso mesmo. Então, quando a gente traz realmente isso ao nosso entendimento, né? É isso que eu quero que fique claro. A gente pode realmente ressignificar os partos da nossa família. E que você possa realmente, aqui eu quero tratar o pilar, né? Eu sempre digo sobre 3 pilares: o pilar da fisiologia do parto, o pilar do psicológico, né? Do parto, e também o espiritual. Então, esse é o pilar do psicológico, né? O do emocional. Nós não precisamos levar isso para o nosso parto. E se no momento do seu trabalho de parto, você for acometida por algum medo, que você fale para o seu esposo ou para quem quer que esteja ali com você. Eu vivi um momento muito bonito com uma das minhas gestantes, que é psicóloga, a Gleice, né? Tô sempre falando dela aqui, que durante o trabalho de parto dela, ela começou a falar, né? A falar tudo aquilo que ela trazia, né? E ela dizia para a filha dela: minha filha, você pode nascer. Esse mundo é bom, né? Porque ela tinha algo dentro dela que dizia que esse mundo não era bom, de coisas que ela trazia, né? De que ela sofreu. Então,
É assim que nós vamos ressignificando os partos da nossa família, fazendo essa cura e que na hora do momento do seu trabalho de parto, você lembre, você saiba que você não precisa viver a história que as mulheres da sua família viveram, mas que você, trazendo a luz, trazendo ao conhecimento, né? O evangelho de hoje nos diz isso, né? Quem é que acende uma luz para colocar ela debaixo da mesa? Né? Então, que nós trazemos isso à luz, e essa luz que nos é viva em nós, né, vai ali curando a nossa história. Nosso Senhor vai passando em nossa vida e vai curando a nossa história. Bom, acho que um pouquinho disso eu até escrevi aqui, né, que algumas coisas que eu queria lembrar de falar para vocês. Vão falando, eu já leio aqui para o que vocês estão escrevendo. Então, né, uma frase que eu escrevi aqui que eu queria deixar bem claro para vocês, né? Que nós precisamos, então, romper com as tradições da nossa família. Então, se você traz uma tradição de cesarianas, é preciso que você rompa. Nosso Senhor está dando a você esse conhecimento, não deu antes. Né? Não importa se você já teve cesáreas, Ele está te dando esse conhecimento agora e te dizendo, sim, você pode romper com essa tradição de cesarianas na sua família. Né, na história das mulheres da sua família. Então, se for preciso que nós quebremos essas tradições, né, que nós trazemos da nossa família, para que nós possamos viver aquele parto que nós sonhamos. E mais do que o parto que nós sonhamos, mas o parto que nosso Senhor deseja para cada uma de nós. Porque os planos de Deus são sempre infinitamente melhores do que os nossos maiores e melhores sonhos. Né? Então era isso que eu queria assim deixar muito, muito claro para vocês. Olha, a Thaís, né? A Thaís, que ela é doula também. Olha, ela tá dando uma dica muito legal, eu vou ler para vocês, né? Faça um chá de bênçãos bem profundo antes do parto, para que todo esse momento de cura interior aconteça com as mulheres da família. Isso realmente é algo assim muito belo, né? Que você possa em um momento, né, do seu chá de bênção, colocar isso em oração. Então, que você peça para que todas as mulheres, né, fechem os olhos e você vá fazendo ali um momento de oração por aquelas mulheres que estão ali no teu chá. Né, que se você for fazer um chá de fraldas também, né, que você use desse momento para fazer ali um chá de bênção, né? Chá de bênção é isso também, né? Esse pode ser isso também, né? Como a Thaís nos disse, um momento de cura. Então, que você reze, né? Peça para essas mulheres colocarem a mão nos seus ventres e rezarem por tudo aquilo que elas viveram, né? E vai ali rezando aí pela sua família, tá bom? Olha que bonito, né? A Jéssica falando, né? Eu tenho um testemunho que eu pedi perdão para minha mãe um dia antes da minha filha nascer e eu abracei ela e pedi a bênção. Eu também tive uma gestante que eu acompanhei, não sei se ela tá aqui vendo agora, né? Que é a Carol. Eu acompanhei ela já nas últimas semanas, ela me contratou, ela estava de 37 semanas, e aí eu fiz todo esse trabalho com ela, falei sobre isso com ela, e ela já tinha uma cesárea anterior, e ela dizia assim para mim, Thaís, eu ouvi, né, da minha mãe, eu ouvi das minhas irmãs que eu era a irmã mais fraca e eu não podia ter parto, porque eu não ia aguentar a dor. E eu disse, Carol, você precisa falar com a sua mãe e pedir para que ela mude essa frase e diga que sim, que ela acredita que você pode, né? E ela foi ali, né, e teve um dos dias que ela conversou com a mãe dela e a mãe dela fez um momento de oração, pedi para que ela, né, propusesse isso para a mãe dela. E a mãe dela colocou a mão sobre ela e fez um momento de oração por ela e dizendo que ela acreditava que ela podia parir. E essa mulher pariu. E foi um parto super rápido. Foi induzido, né? Não era favorável, não tinha nada favorável mesmo. Foi um parto, olha, a Carol foi muito guerreira mesmo. E não tinha nada que pudesse dizer assim que ia dar certo aquele parto, vamos dizer. Eu fui acreditando realmente, rezando. Eu fui com uma camiseta de escrito a oração de Maria passa à frente, porque era só Maria passando na frente naquele parto mesmo. E
A melhor enfermeira obstetra passou à frente, ela estava lá, né, com seu filho Jesus, o médico dos médicos, e fez ali todo aquele parto, né? Então foi realmente ressignificou aquele parto e tudo aquilo que ela tinha ouvido. A Nayara, minha prima, dizendo, né? Eu quero manter a tradição da parideira da nossa família e de ter filho com pouco tempo de diferença. Muito bom, né? Isso aí. A Jéssica falando, eu quero parir de novo. Olha, vou contar pra vocês que minha filha não tem 2 meses, eu também já tô nessa daí de quero parir de novo, viu? Bom, é isso então, gente, que eu queria falar pra vocês, né, nesse dia, e falei que ia ser bem rapidinho, né? Era uma das minhas metas aí, porque eu me empolgo, falo demais. Né, mas que realmente a gente possa entender isso e eu não preciso, fale isso várias vezes pra você, né? Eu não preciso repetir a história que a minha mãe viveu, né? Aquilo que minha mãe viveu, aquilo que minha avó viveu. Eu vou quebrar este ciclo. E faça esses momentos de cura durante sua gestação, né? E durante o seu trabalho de parto, que você possa, né? Se ainda não tiver curado, se você ainda tiver algum medo, você fale pro seu esposo, para quem estiver ali com você, tá bom? Era isso então que eu queria falar para vocês. E agora eu quero aproveitar vocês que estão aqui comigo, ficaram esse tempo todo aí me ouvindo. Quero perguntar para vocês se vocês gostariam de ter um grupo lá no Telegram. Eu vou colocar no Telegram, gente, porque vai ser mais fácil, mas um grupo lá no Telegram para que a gente pudesse conversar sobre isso, né, sobre esse tema da live de hoje. Se alguém quiser partilhar, né, como foi, o que você viveu, porque é interessante isso para que as outras mulheres que vão entrando e vão lendo as histórias, né, vão se encorajando. Então eu queria propor isso para vocês. Amém, Jéssica, amém, amém. Então, eu queria propor. Então, quem quiser que eu crie esse grupo, eu já tenho esse grupo, na verdade, mas eu nunca divulguei ele. Meu marido que uma vez divulgou e algumas mulheres que são lá do grupo do esposo, pai e provedor, entraram também no meu grupo, eu nunca divulguei ele. Então, quem quiser entrar nesse grupo, se vocês quiserem, vão dando um joinha aí. E aí a gente pode levar lá para esse grupo esse nosso tema de hoje, né? A ressignificação dos partos. Se vocês quiserem contar como foi o parto de vocês, eu gostaria de propor aqui para vocês, então. Bom, como tem muitas falando que vocês querem entrar, então eu vou colocar o link depois que acabar aqui a live. Então, entra lá na minha bio que eu vou colocar grupo do Telegram, tá bom? Aí o grupo já tem lá um grupo do Telegram que é da Esposa e Mãe Feliz, tá bom? Que é lá o grupo da Cássia. Mas nesse grupo não, é um outro grupo. Então eu vou colocar lá o grupo do Telegram, Doce Parto, tá bom? Eu vou colocar esse nome. Doce Parto, grupo do Telegram Doce Parto. E aí vocês entram lá então e a gente vai conversando mais sobre isso. Quem quiser partilhar, uma encorajando a outra, e vamos fazer um grupo, uma super rede de apoio para que possamos motivar uma às outras aí, tá bom? E vocês contarem a experiência de vocês, também quero ouvir. Então, até mais. Deus abençoe muito vocês e que Nossa Senhora, né, da doce espera possa aí ajudar você que está nas últimas semanas, nesse momento aí da sua doce espera, e que você tenha um doce parto. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.